Bem-vindos e bem-vindas ao IBRAcast, o podcast trazido a você pelo IBRAC, o Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional. Nosso podcast vai explorar os mundos fascinantes e cada vez mais interdisciplinares do antitruste, do direito do consumidor, do comércio internacional e da regulação em sentido estrito. Fique com esta temporada do IBRAcast Antitruste 360, na qual Vivian Fraga, âncora e coordenadora de podcasts, e Flávia Chiquito, diretora de publicações, juntamente a convidados especialistas, darão um giro 360 no Antitruste, trazendo conteúdo de qualidade para você, nosso ouvinte. Fiquem ligados e curtam o programa. Olá, queridos ouvintes, eu sou Vivian Fraga, coordenadora e editora-chefe do IBRAcast, o podcast do IBRAC. Eu estou acompanhada com a nossa diretora de publicações do IBRAC, a Flávia Chiquito, e hoje vamos dar continuidade aos episódios da terceira temporada do IBRAcast Antitruste 360. O tema de hoje é o futuro das investigações antitruste, perspectivas e desafios. Como sabemos, a leniência no antitruste no mundo e no Brasil. Vamos falar sobre isso, vamos ter o foco no cenário atual, em que vemos que já há alguns anos há um arrefecimento significativo no número de investigações e também das leniências. Inclusive, recentemente tivemos a relevante publicação da OCDE, Competition Law and Policy, sobre um diagnóstico, sobre um mapeamento importante das possíveis causas da redução e da menor atratividade dos programas de leniência antitruste, e é importante sinalizar que entre essas causas não há necessariamente um nexo de causalidade direto com a introdução do private enforcement. Para falar sobre isso, temos convidados especialíssimos que contribuíram muito e vêm contribuindo para o desenvolvimento das investigações concorrenciais e criminais no país. Temos o advogado especialista em direito criminal, Eduardo Reale, sócio da Reale Advogados, doutor em direito penal pela PUC São Paulo e mestre em direito penal pela Universidade de Coimbra. Temos a conhecida entre todos nós também, Fernanda Machado, superintendente adjunta do CAD, doutoranda em direito pela Universidade Nova de Lisboa, especialista em defesa da concorrência pela Escola de Direito da São Paulo, da FGV, e pós-graduada em Direito pelo IDP, e, por fim, mas não menos importante, meu sócio recém-ingresso aqui no Tozini, Rodrigo de Grandes, que agora é sócio na área de penal empresarial de Tozini Freire. Por 2 décadas foi promotor de justiça, MPSP, e procurador da República, MPF. É doutor e mestre em Direito Penal pela Faculdade de Direito da USP e pós-graduado em Direito Penal pela Universidade de Salamanca, Espanha. Bom, bem-vindos, é uma honra tê-los conosco hoje. Muito obrigada por terem aceito o nosso convite. Obrigada, a honra é toda nossa, Vivian. Obrigada pelo convite, sempre gentil do IBRAC. Eu também agradeço, estou à disposição. Muito obrigado, Flávia, pelo convite, e estou à disposição para a troca de ideias tão rica. Obrigado também ao IBRAC. Eu, antes, na condição de ouvinte, né, do IBRAcast, agora também como participante ativo, para mim é uma honra, e cumprimento a Vivian, a Flávia também, e a Fernanda, o Eduardo, a oportunidade de a gente debater esse tema tão bacana nessa oportunidade. Olá a todos, um prazer é nosso da gente ter conseguido reunir todos vocês aqui em um único episódio. Geralmente os episódios não são com tantas pessoas, mas eu acho que o tema merece, então tenho certeza que o nosso debate vai contribuir bastante aí para todos os ouvintes. Eu vou começar o primeiro bloco falando sobre buscas e apreensão, né, como retomá-las. Essas operações elas foram aí um instrumento importante na consolidação do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência em meados da década de 2000 e até recentemente era um evento que constantemente fazia parte do enforcement concorrencial. A gente nota recentemente uma diminuição significativa no número de operações de busca e apreensão, e isso não só no âmbito da esfera concorrencial. Fazendo uma especulação aqui, não tenho dados,
Mas imagino que também na esfera criminal diminuíram o número de buscas, e aí vocês aí, Eduardo e Rodrigo, podem comentar um pouco melhor sobre isso. Até para ilustrar, a gente fez um levantamento breve, que em 2012 ocorreram 5 buscas e apreensão relacionadas a combate a cartéis. Em 22 e em 21, 2022 e 2021, somente 2. Então, a gente nota que tem aí uma diminuição, né, do número dessas operações, que são super importantes. Acredito que os cartéis existem, continuam existindo, então, gostaria de entender aí como que vocês estão vendo esse instrumento de detecção, principalmente dos cartéis, né? E aí eu começo perguntando para a Fernanda. E antes de fazer uma pergunta propriamente sobre buscas, eu queria fazer um comentário aqui, até uma nota de rodapé no que a Vivian fez na introdução, falando sobre a Fernanda. Acho que a Fernanda é uma das servidoras mais antigas, né, do CAD. Então, acho que isso é uma constatação muito preciosa que a gente precisa deixar registrado aqui, né, Fernanda? E aí, voltando aqui para o tema buscas, eu queria, se você concordar com esse diagnóstico de arrefecimento das buscas, qual que é a sua visão e as principais causas para essa diminuição, né? Em termos institucionais, essa é uma prioridade da superintendência? Quais seriam as principais medidas para que tivesse um repique dessas operações? E, complementando, né, podemos cogitar que a inteligência artificial contribui como um instrumento de detecção que vem resultando no arrefecimento das buscas, ou a inteligência ela tem um papel complementar de contribuir com as buscas? Por favor, Fernanda. Olá, Flávia. Você está certa, acho que sou uma das mais antigas servidoras aqui. Falar de busca é bom porque eu participei desde a primeira, então vamos lá. Então, Flávia, realmente busca e apreensão continua sendo uma ferramenta investigativa muito importante para a Superintendência Geral. Ela compõe a nossa estratégia de detecção e desestabilização de cartéis. E para responder a sua pergunta, eu acho importante a gente ter uma visão geral do uso dessa ferramenta, né? Então, desde a nossa primeira busca, então, em 2003, no caso de Britas, já foram 55 operações realizadas. E o que a gente observa é que, na verdade, os números anuais, eles são bem variáveis. Então, em alguns anos não tivemos buscas, como em 2005 e em 2020, que foi um ano de pandemia. E nesses 20 anos, em mais da metade dos casos, em 55% dos anos, a gente teve ou nenhuma, ou de nenhuma a 2 operações por ano. Em 2 desses anos, desse período, tivemos 3 operações, ou seja, mais 10%. Só que, então, se a gente pensar em 65% da nossa história de buscas e apreensões, tivemos até 3 operações por ano. Então, concordo sim, é que desde 2019 a gente não tem mais 4 ou 5 operações por ano. Isso se concentrou muito no período inicial, ali de 2006 a 2014. Em 2018 tivemos ali pela última vez um grande número de operações de busca e apreensão. Então, acredito que isso pode aumentar essa percepção de que os números estão mais baixos. Mas, enfim, eu acho que concluindo esse panorama, eu particularmente não vejo assim, 2 operações por ano como um número baixo. Então, ela tem sido a média geral nos últimos anos. Além disso, é importante a gente lembrar que a operação ela envolve o cumprimento de vários mandados. Então, a gente fica ali com o número de 2, mas, por exemplo, na última operação que tivemos, em julho desse ano, em 3 estados ali do Nordeste, foram mais de 20 mandados cumpridos. Então, isso dá também, esse é um outro número importante da gente ler em conjunto, né? E quais são, passando assim para alguns fatores que interferem, né, nesse quantitativo?
No início do programa de combate a cartéis, as leniências ainda não estavam consolidadas, elas eram muito poucas, e a busca e apreensão era a ferramenta mais importante de uma investigação mais proativa. Então, ela tinha um papel importante nesse início. Depois, o que a gente observa é que, com o aumento do número das leniências, várias buscas vieram para complementar essas investigações. Então, mais de 1/4 das nossas buscas derivaram de casos iniciados por leniências. E depois, com o amadurecimento do programa de leniência, vimos que muitos dos elementos já estavam ali no processo, então o processo já podia seguir o seu curso sem a necessidade de a gente se valer da realização de uma busca. A gente tem que lembrar também que é uma medida excepcional para casos pontuais. Essa análise ela é muito custosa. Organizar uma operação envolve altos custos, né, de organização, de pessoal. Nessa última foram mais de 30 pessoas deslocadas, né, para os lugares de busca. Então, a gente tem a questão financeira também, orçamentária, que por vezes afeta a nossa decisão. Então, vários são esses fatores que afetam. E em termos de perspectivas também, a gente está trabalhando para termos novos casos aí em breve. Para isso, a gente reafirmou parcerias estratégicas importantes com o Ministério Público, com as autoridades policiais, e para que o tema de cartéis entre na agenda dessas prioridades, dessas autoridades, né? Está na nossa agenda, mas a gente precisa que entre na agenda desses órgãos parceiros também. Então, e já para finalizar, que esse é um tema que eu gosto muito, e a inteligência artificial pode ajudar, pode atrapalhar. Eu vejo assim, o CAD tem uma unidade em que a gente utiliza, né, que é o Projeto Cérebro, que a gente aplica ferramentas novas para detectar sinais suspeitos de cartéis, especialmente em licitações públicas. Então, é uma ferramenta importante que a gente utiliza de forma complementar com os outros instrumentos que a gente tem. Então, eu acho que é sempre importante, sim, a gente ficar atento a essas novas tecnologias para a gente aplicar para ter uma investigação mais efetiva dessa infração aqui no nosso país. Obrigada, Fernanda. Rodrigo, se você quiser comentar alguma coisa sobre esse tema endereçado aí para a Fernanda, fica à vontade. E eu gostaria também de te perguntar como você enxerga os diferentes atores estatais que muitas vezes estão envolvidos em investigações que dão origem a operações de busca e apreensão, e de que forma, né, que eles podem colaborar para que tenhamos um aumento dessas buscas. Assim, em linha até com esse comentário final da Fernanda, né, de engajamento cooperativo entre vários atores. Bom, a questão do engajamento ela é fundamental para o êxito de qualquer investigação relacionada a cartel. A gente tem que, em primeiro lugar, recordar que esse tipo de ilícito, que não é, obviamente, restrito ao plano administrativo, né? O cartel tem efeitos criminais, tem efeitos civis, é um ilícito que é feito para não ser descoberto, né? Ele tem todo um caráter de ausência de visibilidade, de hermetismo, né? De ser um grupo organizado, muitas vezes até de uma forma mais sofisticada, que impede que seja descoberto pelas vias tradicionais de investigação criminal. E isso, obviamente, torna o trabalho de descobrimento por parte dos órgãos estatais, falando especificamente de polícia e de Ministério Público, mais difícil, mais árduo. Então, eu acho que, como a Fernanda mencionou, é fundamental que os órgãos relacionados, de alguma forma, à atividade de prevenção e de repressão, né, aquilo que se denomina de enforcement, eles têm uma compreensão muito clara da sua responsabilidade. É claro que, quando a gente fala do ponto de vista administrativo, do CAD, isso está muito bem assentado, está muito bem delineado no Brasil pela experiência muito positiva que o CAD tem tido há alguns anos. Mas quando a gente passa para o âmbito criminal, por exemplo, a gente vai perceber que muitos membros do Ministério Público, aqui falando não só do Ministério Público Federal, mas também do Ministério Público Estadual, não têm ainda uma compreensão adequada da relevância penal do delito de cartel.
né, e das características dogmáticas mesmo, né, as características do tipo penal de cartel. A polícia também, tampouco, tem, muitas vezes, conhecimento técnico e até mesmo, eu diria, vontade para investigar esse tipo de ilícito, que é, repito, extremamente grave. Eu acho que todos nós temos essa mesma compreensão. Então, eu acredito que há necessidade de fazer mesmo um trabalho de convencimento. E esse trabalho foi feito durante alguns anos, pelo menos enquanto eu ocupava minhas funções no Ministério Público Federal, através de um grupo de combate a cartéis, né, que proporcionou uma conversação muito fluida, né, uma interlocução muito exitosa com o CAD, com a Polícia Federal, e isso, obviamente, acabou dando ensejo a diversas operações e ações penais por cartel. Esse grupo de combate a cartéis, infelizmente, não existe mais na Procuradoria da República de São Paulo por uma reestruturação interna. Eu, na linha do que disse a Fernanda, também tenho que mencionar que, pelo menos enquanto era procurador da República, pelo menos nos últimos 4 anos, eu notei uma queda sensível das grandes operações, que não diziam só respeito a cartel, mas crimes complexos em geral, crimes financeiros, de lavagem de dinheiro. A própria Polícia Federal se queixava muito da ausência de recursos humanos e também de recursos financeiros para desenvolver essas atividades de persecução mais volumosas, mais complexas, né, como sucede com as buscas e apreensões. Mas me parece que o CAD tem cumprido um papel importante nos últimos tempos de convencer os órgãos de persecução, em sentido amplo, da relevância do cartel. É um trabalho, obviamente, cotidiano, um trabalho de formiguinha, né, porque, como eu disse, muitos membros do MP e da polícia ainda entendem o cartel exclusivamente como sendo algo eminentemente administrativo, né, mas eu, pelo menos, talvez uma visão otimista, veja com um sentido positivo de uns anos para cá, pelo menos a persecução criminal, o enforcement criminal, ele tem sido mais concreto, se nós compararmos há 10 anos atrás. Ótimo, Rodrigo. Eduardo, igualmente, se você quiser comentar o que a Fernanda, o Rodrigo falou, e eu vou também complementar querendo saber de você sobre o ponto de vista da advocacia privada. Qual é a sua percepção sobre a postura do judiciário, né, a respeito das buscas nos anos recentes? E questões de cunho político interferem nessa frente? Bom, primeiro, esclarecer que eu comungo da mesma opinião que a Fernanda e que o Rodrigo. Tá? Até ouso dizer que o trabalho que foi feito por parte do CAD, da Secretaria de Direito Econômico, no início dos anos 2000, foi um trabalho que não se transplantou para o sistema judiciário. Tá? Como o Rodrigo destacou, todo o trabalho que foi feito parece que não emprenhou, não aderiu, especialmente na área civil, na área estadual, aos promotores e aos juízes, que realmente não veem com uma grande importância a infração do cartel. Vem como administrativo, como o Rodrigo destacou, e não vão à frente. Me recordo aqui, o saudosismo lembra, né, do Daniel Goldberg, da Mariana Tavares, da Ana Martinez, né, que são amicíssimos, e que fizeram um trabalho maravilhoso, né, e que não conseguiram convencer os juízes, pelo menos ao longo dos anos, e os promotores, a mostrar a relevância disso. Porque eu tenho essa sensação também, Rodrigo, na área criminal, eu não vejo, como advogado, a mesma atitudes que existia antigamente. Tá? Isso é grave. Claro que o cartel é um procedimento sofisticado, né, que ele é mais difícil se revelar, e isso é um pressuposto, obviamente, para que exista uma investigação detalhada, cuidadosa e que gere na busca e apreensão. Mas isso não tem acontecido. E acho que isso piorou, se há algum motivo que, na minha visão, piorou, foi pós-Lava Jato. Porque as pessoas confundem o instrumento com as pessoas. E isso é muito grave. O instrumento da busca e apreensão é extremamente importante. Tá? Houve excessos e situações
que realmente são abomináveis na Lava Jato, mas a completude dos juízes e dos promotores são extremamente corretos, extremamente bem intencionados, têm todo o interesse. Agora, precisa permitir que eles tenham cognibilidade, conhecimento dos fatos, e isso acaba não acontecendo. Então, esse é um fato que me preocupa bastante. Quando se fala interferência política do judiciário, eu digo que de 4 anos para cá, não há dúvida que houve. Não obstante ele ter a sua toga, e não obstante ele ter o seu distanciamento, ele acaba sendo um ser humano. E como ser humano, ele acaba, assim, entrando nessa polarização que não é bem-vinda. Porque nós esquecemos do principal, que é o cidadão que é protegido. Então, negar que exista a influência no judiciário é hipócrita. Existe essa influência, sim. Mas nós temos que trabalhar sempre para que haja aprimoramento, para que as questões técnicas se sobressaiam, porque isso é fundamental. Enquanto, repito, o CAD faz isso e de mão cheia, muito bem, continua fazendo, eu sinto, e o exemplo que o Rodrigo deu, é claro, da extinção, ainda que por reestruturação, de um órgão tão importante como de repressão a cartéis no âmbito do Ministério Público Federal, denota isto. Denota que não se tornou prioridade no órgão. E isto é ruim para todos nós. Super interessante, Eduardo. Eu quero evoluir para esse próximo bloco de perguntas, esse assunto, e tocar nessa interlocução institucional, CAD e outras autoridades. A gente vê o CAD como protagonista, né, nesse enforcement, e você também mencionou a Operação Lava Jato, e desde meados dos anos 2000 até o final da Lava Jato, a gente assistiu, de fato, a um intenso fortalecimento dos órgãos de investigação, de controle, do combate aos cartéis, à criminalidade, o que resultou nessas inúmeras investigações complexas, multidisciplinares e sanções também bastante relevantes. Então, queria falar agora primeiro com o Rodrigo, depois eu passo para os demais. O que a gente precisa, em termos de priorizar e medidas para retomar o vigor? Obviamente, o Eduardo falou dessa falta de recursos, de investimento de pessoas e investimento público, para a gente reconstruir esse modelo tão exitoso do CAD, que é pautado em investigações eficientes e efetivas. Então, fica a minha pergunta para o Rodrigo, que, assim, do ponto de vista do Ministério Público Federal, ainda você com esse chapéu, o que você acredita que precisa haver em termos de melhorias para esse diálogo melhorar? Você mencionou aqui um fato super importante e triste, né? Porque foi esse desfacelamento de um grupo de força-tarefa do MP tão importante, que tinha um diálogo tão bem estabelecido com o CAD. O que a gente precisa para retomar o vigor das investigações em termos de ação de inteligência, mecanismos de detecção, esse sistema multi-agências, em termos de operações coordenadas, autonomia das agências e o papel da leniência? Bom, essa talvez seja a pergunta de $1 milhão do nosso podcast, né? Porque me parece que existem vários pontos de serem falados, serem mencionados, né? E quando você perguntava, Vivi, justamente eu lembrava que é até contraditório, né? Falar que há um arrefecimento do enforcement, olhando do lado do Ministério Público Federal, naquilo que diz respeito à prática de cartel, quando se tem a presente de que o atual Procurador-Geral da República foi representante do Ministério Público Federal no CAD, né? Então a gente teve uma ideia de que essa seria uma bandeira importante da Procuradoria-Geral da República, que não foi. Enfim, é óbvio que neste meio tempo, né, a gente tem que lembrar que surgiu uma pandemia, as prioridades acabaram sendo modificadas, mas eu assim, fui durante bons anos integrante desse grupo de combate a cartéis, fui coordenador deste grupo na Procuradoria da República de São Paulo, que me proporcionou conhecer diversas investigações, ser signatário, como representante do Ministério Público Federal, de muitos acordos de leniência, e
eu acho que, na verdade, o que existe hoje no Ministério Público Federal, o que deveria existir, falando da carreira a qual pertenci durante 20 anos, e também, por consequência, também falando um pouquinho da Polícia Federal, né? Talvez uma ideia mesmo de mudança de cultura, primeiro, olha, o cartel é um delito grave que possui efeitos jurídicos e econômicos enormes, muitas vezes imensuráveis, porque você não consegue liquidar, você não consegue estabelecer um número do dano. Essa é uma discussão grande, né, no plano civil, na indenização, mas, assim, em termos criminais, do direito da concorrência, direitos do consumidor, inegavelmente são violados enquanto bens jurídicos penais, né, por um crime de cartel. Então, me parece que, ainda que se tenha um caráter difuso de lesão, a gente tem um crime extremamente grave, como é um crime de colarinho branco propriamente dito. Então, eu acho que o trabalho mais uma vez, de convencimento, e aí eu falo do CAD, porque eu acho que hoje no Ministério Público Federal eu não vejo talvez uma força autônoma para retomar essa discussão. Então, o CAD teria que, talvez, provocar, Fernanda, o MPF e falar, vamos reestruturar, vamos, junto às câmaras de coordenação e revisão, né? Não só a Câmara Criminal, mas também a Câmara que fala sobre tutela da ordem econômica, que, se não me engano, é a 4ª Câmara, e retomar essa negociação, colocar isso nas agendas, né? Inclusive na ENCLA, na Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, porque é comum, né, que a lavagem de dinheiro suceda a um delito de cartel. O delito de cartel, pelo menos desde 2012, ele, como qualquer infração penal, pode ser antecedente de lavagem de dinheiro. Então, é uma realidade também a ser considerada no contexto da Estratégia Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro. O programa de leniência do CAD, eu quero já, você perguntou de leniência, né, que a superintendência também realiza, ele talvez seja o exemplo mais bem acabado de um instrumento de negociação processual brasileiro que deu certo. E ele serve de modelo para tudo que se faz no Brasil em termos de negociação. E aí eu falo sobre colaboração premiada, ou mesmo a leniência anticorrupção prevista para as pessoas jurídicas na Lei 12.846. E ele dá tão certo porque ele tem uma lógica muito clara em termos de benefício e também de obrigações, e ele consegue estabelecer efeitos civis ou administrativos e principalmente efeitos penais, porque acarreta a extinção de punibilidade. E talvez a gente até retome isso durante o nosso bate-papo hoje, mas eu acho importante mencionar que esse programa de leniência que o CAD desempenha, em conjunto com o Ministério Público, por conta dos efeitos criminais, ele serve de exemplo, como eu disse, para a colaboração premiada, que tem um caráter mais restrito, né? Mas também deveria servir para a leniência anticorrupção, cuja lei, curiosamente, não segue o padrão do CAD. E esse é um dos problemas. Hoje a gente discute leniência anticorrupção, efeitos de segurança jurídica, revisão de acordos, porque a lei não seguiu naquilo que diz respeito aos benefícios a legislação do CAD, que seria o exemplo, como eu disse, mais bem acabado dessa situação e que, inegavelmente, constitui um meio de investigação, um meio de obtenção de prova naquilo que produz uma alavancagem probatória fundamental, né? Esses dias mesmo, conversando aqui no escritório, né, com o pessoal da sua área de concorrencial, que a gente troca figurinha bastante, e talvez os inquéritos policiais, as investigações criminais que eu conduzi enquanto membro do Ministério Público Federal, relacionados a cartel, talvez tenham sido todos iniciados por acordos de leniência. Por acordo de leniência, não por outro meio, uma portaria que é instaurada, não. É leniência porque, obviamente, o signatário da leniência já oferece um conjunto probatório no histórico da conduta que é minimamente satisfatório, e isso vai desencadear uma investigação, normalmente, para a verificação dos demais componentes dessa colusão, desse cartel. E aí, propriamente, entra com as medidas de interceptação telemática, busca e apreensão, etc., etc., etc. Né? E se houver também outros crimes, que não apenas o cartel, a gente conjuga a negociação de um acordo de leniência com um acordo de colaboração premiada. Inclusive, Rodrigo, você tocou, né, um pouco, você não falou dessa forma, mas nesse papel civilizatório do CAD, né, de impulsionar e montar um instrumento de programa de leniência bem acabado.
Também lembrando aqui que o programa de leniência no sistema financeiro foi par e passo com uma investigação do CAD, quem teve várias conversas com o sistema financeiro brasileiro, Bacen, CVM, e por isso que eles têm agora o instrumento deles também. Então, acho que é o instrumento mais bem acabado mesmo em relação a programas de leniência. O CAD conseguiu avançar bastante nesse ponto. Agora, para a Fernanda, eu queria também tocar no assunto que o programa de leniência do Brasil, no CAD, tem esses principais vetores: segurança e previsibilidade, né? Agora, o que falta em termos de acordo de cooperação técnica com essas outras agências, em termos de grupo de trabalho conjunto, que precisa ter esse engajamento, né? O que o CAD pode fazer para trazer esses outros atores estatais para mais próximo, para ainda ser ainda ter apelo ao programa de leniência do CAD? Tá ótimo. Então, Vivian, realmente é muito importante. Há muitos anos a gente investe, né, em parcerias com diversas autoridades, atores estratégicos, para a gente dar essa efetividade. Valendo de novo, né, de quando eu entrei no sistema, em 2002, acho que os benefícios foram muito grandes. Acho que vários dos pontos trazidos aqui são super importantes, de reflexão, inclusive macro, né? A questão do cartel, ela não está isolada de outras formas de macrocriminalidade, né? Então, acho que tudo isso ajuda a ter essa leitura de como a gente lida com essa infração e esse crime de cartel. Então, vendo pela perspectiva, né, histórica, insisto, vejo assim um crescimento. Realmente a questão de defender a relevância do combate a cartéis junto a órgãos parceiros é um trabalho contínuo, desde o nosso primeiro dia, como Eduardo falou, com Mariana, com Ana Paula, difundindo nos aeroportos o que era o programa de leniência do CAD. Então, hoje a gente tem uma situação diferenciada. E se a gente pensar, né, que a gente já tem, para além da nossa equipe aqui de combate a cartéis, 50 pessoas em Brasília, se a gente não se valesse dessas parcerias com os outros órgãos, realmente você não construiria um sistema robusto como esse de leniência, se não fosse pelo tema já ter uma certa proeminência. O que a gente pode fazer para consolidar, para ampliar, para solidificar? O primeiro passo é isso mesmo, a gente investir em parcerias com o Ministério Público Federal. É realmente uma perda grande o fato de não ter o grupo. Certamente vão ser ali intensos debates para a gente retomar. Trouxe muita agilidade na negociação, na distribuição dos casos. Então, o programa de leniência, ele precisa dessa parceria ativa, e o que a gente vê é que realmente no início contava muito também, tendo essa outra perspectiva, com o Ministério Público Federal e o Ministério Público mais do Estado de São Paulo, e a gente conseguiu parcerias também com outros ministérios públicos. Então, o Ministério Público Federal e os estaduais, eles são, de longe, a parceria mais longa e permanente que a gente tem. Temos acordos de cooperação técnica com todos eles. Isso é fundamental para as buscas e apreensões que a gente falou há pouco. Todos eles, basicamente, contaram com a participação dessas autoridades. E a gente está em contato já com várias das áreas de patrimônio público, por meio de treinamentos, por meio de parcerias, para a prevenção e detecção de cartéis em licitações, em nível federal, em nível estadual e municipal, porque a gente precisa muito, o CAD tem esse papel de prevenção também. Então, disseminar os checklists,
E várias dessas parcerias mais recentes surgiram por meio também dos Ministérios Públicos de Patrimônio Público. Então, outro ponto, estreitar a relação com outras autoridades que lidam com infrações, como autoridades de controle, né? Tribunal de Contas da União e Controladoria Geral da União. A gente tem esses temas que se tocam em alguma medida, como esse de cartéis em licitações, por vezes eles ocorrem juntamente com outras fraudes em licitações e mesmo com corrupção. Então, com a CGU, por exemplo, que tem também o fato de a gente se valer, né, da parceria e do conhecimento do atual ministro quanto ao tema. Já tivemos várias reuniões técnicas para tratar de temas como acordo de leniência, trocas de experiências na detecção e na investigação dos casos. A ideia é justamente que a gente discuta, traga os problemas e tente achar ali os limites das competências de cada órgão para que a gente atue de uma forma mais racional e mais ágil. Então, ao máximo tentando separar ali as áreas para que a gente evite o retrabalho. E eu acho que isso é uma preocupação muito grande de todos, né, que esse assunto seja resolvido. Então, as conversas já estão acontecendo. E com o TCU também, a gente tem conversas sobre esses instrumentos negociais. Esse tema é algo que surgiu, né, junto ao Tribunal de Contas, então é muito interessante que autoridades que tenham essas novas formas de negociação valham-se. A gente viu uma abertura grande para a gente discutir esses temas, e quanto mais alinhado, né, para essas futuras políticas públicas que surgem, é sempre importante já nascer de uma forma mais alinhada. E um outro fator, né, já que muito foi falado em termos de leniência, um outro fator importante é a gente conversar com a advocacia privada. É um ator importante para a gente entender os processos de melhoria do sistema, do programa de leniência. Então, mas acredito que a gente vai falar um pouquinho mais adiante, mas só para retomar, a gente fez um grupo de trabalho, né, já que a pergunta foi sobre grupos de trabalho. A Superintendência Geral, ela criou um grupo de trabalho para discutir o assunto da leniência, para como a gente melhorar, como a gente pode tornar alguns procedimentos mais ágeis, adaptar a questão de demanda de informações ao tipo de conduta, à complexidade do caso. Então, a gente conta e vai contar muito com a parceria de atores como o IBRAC, outros institutos e organizações que congreguem advogados, para justamente a gente pensar em melhorias. Então, a gente, em breve, deve ter aí as primeiras conversas, e o objetivo é ter essa escuta ativa de como simplificar o processo de negociação de acordos de leniência, mas mantendo o que dá certo, o que torna o programa robusto, o que dá segurança de termos evidências robustas no nosso caso. Então, mantendo isso, o que a gente pode agilizar e diminuir esse tempo de negociação. Excelente. Então, acho que já passo para o Eduardo, para ele, sob o ponto de vista da advocacia, falar para a gente um pouco das principais dificuldades e riscos que os clientes dele trazem ao lidar com casos que vão envolver essa multiplicidade de autoridades. E como a gente pode mitigar, muitas vezes, o ruído entre elas. Abre seu áudio, Eduardo. Então, obrigado. Então, eu vou falar pela experiência que eu tenho em 35 anos na área de advocacia criminal. Tá? O que eu constatei ao longo desse tempo, é que o cliente ele tem especialmente uma insegurança enorme. Tá? Essa insegurança aumenta, óbvio, se ele vê com isso também uma insegurança jurídica. E uma reclamação que aconteceu muito recentemente, mais de 10 anos para cá,
relaciona-se à leniência que ele acaba firmando e depois ele tem outros balcões, né, como o TCU, como o CGU, para aí também negociar ou às vezes até nem sabe que tem e acaba tendo surpresas nesses órgãos. Então, ele firma uma leniência, mas no TCU e no CGU ele não tem conhecimento, depois não firma, tem sanções altíssimas e não tem o mesmo êxito de uma leniência. Esse é um parâmetro que tem que ser avaliado. Por isso que é importante que a Fernanda disse dos órgãos estarem unidos, tá? Tanto o CGU, como o CAD, como o TCU estarem unidos para tomarem uma uniforme medida. Isso vai dar uma tranquilidade muito grande para o cliente. Esse me parece extremamente relevante. Uma outra coisa que me parece importante, e a Vivian fez menção, e o Rodrigo corroborou isso, que é por meio da lei de corrupção, né? Quando ela tem a possibilidade da leniência para a pessoa jurídica, né? Não tem para a pessoa física. E aí a pessoa física fala, poxa, mas se eu sou citado pela pessoa jurídica, o que acontece comigo? Eu não tenho possibilidades de uma leniência tal como eu tive no CAD. E às vezes os assuntos podem ter uma conexão muito grande. Então, essa união, para mim, é fundamental dos órgãos e da legislação para não impedir uma leniência, para que as coisas sejam mais fáceis. O advogado, muitas vezes, e para mim é um advogado frustrado, sinceramente, ele tem a visão da autoridade do Ministério Público como inimigo, o que é uma grande bobagem. Ele nunca teve advocacia criminal. Quem tem advocacia criminal sabe que o advogado tem que ser algo ponderado, tem que ser alguém que tem uma relação boa com o promotor, porque quer resolver o problema. Não é esse o principal. Não adianta ficar brigando 3, 4, 5, 6 anos e depois gerar nada para um e para o outro. Então, isso me parece fundamental. Quer dizer, ter essa harmonização da legislação, tanto por parte da leniência do CAD, como por parte da leniência na anticorrupção. Punindo, sim, a pessoa física, através de sanções que ele tenha previsibilidade. O cliente não reclama da sanção. O cliente reclama de não ter prevista a sanção. Isso sim. Então, nesse aspecto, eu acho que é extremamente importante a união de todos para que nós cheguemos a um bem comum. Muito bom, Edu, mas eu acho que o cliente reclama da sanção, sim. Não, É que o criminalista, ele introjeta com o tempo, tal é o convencimento do advogado que ele vai ter a sanção. É melhor falar, eu brinco que não é pior inimigo que o cliente. Tem que falar que vai ter o pior, para ter o melhor e depois ele ter. Senão você está frita, Flavinha. Não, mas até aqui pensando alto sobre isso, Eduardo, eu fiquei pensando, né? Porque a gente tem, as esferas podem cooperar, mas elas são independentes. Então, as investigações são independentes e no fim do dia você tem aí uma sobreposição de investigações, de fatos e uma sobreposição de penas, né? Que é isso que você está dizendo. A gente não reclama, não sei bem se não reclama, mas a gente estaria falando de um bis in idem, né? E será que o cenário ideal é a gente cooperar e tem a ideia aí, né, dos acordos de cooperação técnica que não deu muito certo, tem a questão do balcão único também para celebrar uma única leniência que ainda também não avançou. Então, diante disso, considerando que a lei está em vigor, as investigações vão continuar, será que unificar isso, pensando numa lei especial, que no fim do dia, assim, pensando no conflito de leis, né, em que você tem a LAC, por exemplo, que é a lei posterior e especial, e ela congrega tanto a conduta de cartel em licitação, fraude à licitação e a corrupção, porque o CAD não olha para a corrupção, né, a lei de licitação não olha para a corrupção. Será que elidir o CAD ou a CGU e concentrar isso só na lei, na LAC, não seria um caminho natural? Será que é... Não sei, fiquei pensando aqui, porque
no fim do dia, você tem investigações independentes e punições também cumuladas, né? Então, não sei, a se pensar. Mas eu vou passar aqui para o bloco seguinte, que vai ser o nosso último bloco, e aí eu vou deixar um pouco mais livre para vocês comentarem, Eduardo, Rodrigo e Fernanda, que é sobre os desafios para a celeridade processual, né? E pensando aqui no princípio da duração razoável do processo. Então, a gente tem sempre esse desafio, quando a gente está falando principalmente de condutas de cartel, que o polo passivo é composto por um número geralmente substantivo de representados, e as questões de notificação, principalmente quando você tem representados no exterior. Então, a gente tem algumas dificuldades e que, para evitar o atraso na condução do processo, o CAD, principalmente, acaba desmembrando o processo, né? E isso pode trazer alguns riscos em termos processuais, formais, aí, né? Os advogados acabam sendo um prato cheio aí para questões de nulidade processual, questões preliminares. Então, existem alguns aspectos positivos, né, principalmente no lado da condução do processo pela autoridade, como aspectos negativos referentes a essas questões processuais. E aí, eu queria ouvi-los um pouco sobre isso, e principalmente considerando, acho que a gente teve aqui alguns casos recentes, em sessões recentes do CAD, em que teve aí discordância de alguns conselheiros sobre o desmembramento de processos, e a gente tem uma questão que é um fato, de que a composição do plenário do CAD, ela não é estática, né? Então, ela vai se renovando. Quando você desmembra um processo, não necessariamente o processo desmembrado vai ser analisado pela mesma composição que analisou o processo originário. Então, assim, a gente tem aí algumas questões decorrentes né, do desmembramento, que eu gostaria de ouvi-los, e aí fiquem à vontade quem quiser começar, e aí esse é o último bloco do nosso episódio. Posso começar? Porque daí eu aproveito a fala do Eduardo anterior, né, que também achei muito pertinente, porque eu acho que a gente tem que discutir também algo que transcende o direito da concorrência, e que diz respeito, eu acho que é a teoria geral do direito, né, e que vai tocar, obviamente, vai tangenciar com a ideia de sanções em vários planos, que é esse malfadado e desconhecido princípio da independência de instâncias que os tribunais costumam falar, que me parece algo, pelo menos em termos dogmáticos, completamente vazio de conteúdo. Pouco explicado, pouco justificado, pouco motivado pela jurisprudência brasileira. E é a partir dele que se cometem diversas ilegalidades à luz de desproporcionalidade, como a Flávia pontuou, ainda que não diretamente, mas se você tem um ilícito que acaba produzindo efeitos jurídicos em várias esferas, você tem naturalmente um campo muito fértil para ilegalidade, e essa ilegalidade deriva justamente do fato de que o hipersancionamento acaba gerando desproporcionalidade. Então, eu acho que a gente tem que enfrentar esse tema. E nós, na GV, com os alunos do mestrado, temos tentado justamente desenvolver alguns estudos para indicar algum conteúdo a esse princípio e tornar o nosso sistema sancionador um pouco mais racional. E sancionador no sentido amplo da palavra, administrativo, civil e penal. Tentar conciliar essas várias esferas, e justamente esses instrumentos de negociação, e a leniência anticorrupção é o maior exemplo, eles têm sido hoje extremamente caóticos, porque não há uma ideia geral de proteção à proporcionalidade do sancionamento. Então, o sujeito tem que fazer uma leniência anticorrupção, ele tem que ir em pelo menos 4 órgãos só no âmbito federal, que vocês mencionaram aqui, o Tribunal de Contas da União, a Controladoria Geral da União, o Ministério Público da União e a AGU, a Advocacia Geral da União.
Aí, se tiver um envolvimento de ilícito contra a concorrência, ele tem que incluir o CAD, eventualmente ele vai ter que descer para os ministérios públicos estaduais, para as procuradorias estaduais e assim por diante, ou seja, é uma loucura, né? E o Estado não tem uma proposta ainda muito clara, e eu não quero aderir a nenhuma delas por enquanto, esse balcão único, com ou sem Ministério Público, mas eu acho que a comunidade jurídica tem que efetivamente enfrentar esse debate, né? Sobre a pergunta da Flávia, especificamente, isso também passa por uma conciliação do ponto de vista procedimental, né? Porque o processo administrativo sancionador do CAD, se eu não me engano, ele segue uma lógica de processo civil, quando, a meu ver, deveria ser a lógica do processo penal, né? E eu percebo muitas vezes isso. Há um descolamento temporal do processo administrativo que é promovido no âmbito lá da superintendência, do CAD, do órgão administrativo, e o processo penal. Por uma razão, né? O processo penal brasileiro, à exceção da responsabilidade das pessoas jurídicas em matéria ambiental, ele exclusivamente ocorre contra pessoas físicas. Então, a gente só pode processar, eu digo a gente, né? Nem processo mais, você vê a força do hábito, né, Eduardo? O Ministério Público Federal só pode processar, do ponto de vista penal, excetuado, como eu disse, a questão dos crimes ambientais, as pessoas físicas, o CPF, não o CNPJ. Já no CAD, não, você tem um processo administrativo contra as PJs e as pessoas físicas, né? Muitas vezes essas PJs estão fora do Brasil. E aí você tem problemas de citação, de intimação e assim por diante. Então, talvez uma solução, que eu acho até que é uma solução proposta pela Ana Paula Martinez, né, que me parece interessante, seja, eu, enfim, queria ouvir a Fernanda também e o Eduardo sobre isso, seja colocar no processo administrativo, no CAD, as PJs e deixar as pessoas físicas no penal. E aí evita até um hipersancionamento, eventualmente é uma solução. O desmembramento, do ponto de vista processual penal, Flávia, ele tem uma previsão específica no Código de Processo Penal, que é o artigo 80 do nosso Código de Processo, que fala que, eventualmente, quando houver muitos réus no mesmo processo, para evitar a prisão, para evitar muitos percalços, incidentes, etc., o juiz tem essa faculdade, uma verdadeira faculdade de desmembrar o processo da maneira que ele entender como mais adequado, né, de 5 réus para cada processo, 3 réus. Isso deve passar, obviamente, pelo escrutínio do Ministério Público como dono da ação penal, como dominus litis. Mas existe essa possibilidade prevista expressamente lá no nosso Código de Processo Penal. Ótimo. Pergunta desafiadora também, né? Celeridade do processo. Realmente, Rodrigo, acho que a sugestão primeiro, o tema de desmembramento e dos grandes polos passivos de investigação é um tema que, obviamente, afeta e aterroriza os clientes e também a autoridade. Tenham certeza disso, caso não tivessem. É realmente uma decisão tão dolorida quanto instaurar um processo, decidir pelo desmembramento de um processo. E está muito em voga mesmo a discussão, né, sobre a questão da pouca eficiência e da multiplicidade de legislações. Está muito em voga a gente discutir, né, se o CAD focasse nas pessoas jurídicas e as outras jurisdições e as outras autoridades nas pessoas físicas. Eu acho super válida a discussão, só que para isso, né, falando aqui como SG, né, como autoridade, a gente não tem campo para isso no momento. A lei, pela tipificação, né, a gente não pode, nesse momento, abrir mão disso, a gente não pode fazer essa escolha, demandaria uma alteração legislativa. O que a gente pode fazer, por outro lado, é uma racionalização. E eu acho que isso é um pouco do que a gente observa, muito dos polos passivos, a gente tem um movimento em ondas, né, que eu costumo falar. Ou seja, a gente, quando instaurava o processo administrativo contra poucas empresas e pessoas físicas, depois de anos, o tribunal solicitava que a gente investigasse.
e depois de um tempo a gente fala, não, então eu vou poupar aquele trabalho futuro, vou incluir desde logo essas pessoas. E aí a nova composição identifica, não, foram pessoas demais, tem que centralizar mais. Então a gente está sempre nesse movimento que não muitas vezes encontra o mesmo tom. Mas o fato é que o que a gente pode fazer, eu acho que nesse momento, é isso que a gente tem tentado fazer, é racionalizar os processos, né? Focar nas pessoas centrais mesmo da conduta. Então, para racionalizar o polo passivo, em termos de empresas e em termos de pessoas físicas. Então, acho que isso a gente consegue fazer dentro da legislação como ela está hoje. E aí, só para fazer também uma parte aqui, nesse ponto da racionalização, a partir dos instrumentos que já estão previstos na lei para dar celeridade aos processos administrativos, a gente vê um movimento da superintendência já há quase 2 anos, de você citar pessoas físicas, notadamente as estrangeiras, ou aquelas que não podem ser muito facilmente encontradas por diário oficial né? Então, acho que isso também é outro mecanismo que visa a dar celeridade, você citar por diário oficial da Justiça as pessoas físicas. Perfeito, Vivian. Esse é um principal exemplo, né, de assim, soluções a gente encontrou, então, para lidar com as dificuldades desses casos complexos, grandes, com grande número de polo passivo. Principal ponto, um exemplo ótimo é esse da notificação. Quando a gente iniciou, especialmente no último ano, um processo de mapeamento do processo, a gente identificou onde tem alguns gargalos e a notificação era um gargalo. A notificação respondia, por vezes, a 20% do tempo de duração de processo. No internacional, então, algo ainda muito maior. Então, a gente fez um projeto de lidar com as notificações nacionais e internacionais. Foi conduzido esse projeto pelo setor de apoio processual, que fez um excelente trabalho, tocado aqui em parceria com a Superintendência Geral. E o que a gente fez? Algumas medidas relativamente simples e que deram muito efeito. Então, no caso de notificações nacionais, a gente atualizou bases de dados. Com bases atualizadas, evitava aquelas idas e vindas de endereços. Então, a gente mudou o fluxo de pesquisa de endereços, criou checklists para uniformizar os procedimentos entre as coordenações, definimos esse momento para partir para o edital. E o que a gente teve? O tempo médio de notificação por representado, que em 2019 era de 70 dias, a gente reduziu em 65% esse tempo. Então, é uma redução muito grande. Em casos internacionais, o que a gente fez? A gente mapeou o fluxo também, identificamos os países com os quais, por uma visão geral, a gente viu que não tinha possibilidade viável de concretizar a notificação, definiu esse momento do edital para ser realizado assim que possível. Então, o exemplo da notificação é um dos gargalos que a gente viu os processos como um todo e falou, vamos lidar com os problemas por atacado, para ver se a gente consegue diminuir esse tempo de análise, que também é uma prioridade e uma grande preocupação nossa. Eu só vou complementar e até fazer uma indagação que me parece curiosa. Eu não sei como o CAD hoje trabalha a respeito das notificações e intimações, se também por WhatsApp, de outros instrumentos, porque isso é uma coisa que é emergencial, né? Acho que isso, inclusive, deve estar na legislação e não em resoluções, como hoje consta, especialmente na área criminal, porque, óbvio, depois sempre haverá a alegação da ampla defesa e do contraditório ser afetado. E é mesmo, se não tiver regulamentação normativa, isso gera problemas. Mas essa é uma questão que facilita muito o andamento, não é? Hoje, na área criminal, para que vocês saibam, muitas intimações são feitas por WhatsApp. Muitas. É claro que o advogado reclama, diz que não pode, etc.,
mas acaba cumprindo, porque acaba indo no dia, ou remarca, e aí sai intimado no próximo dia, mas então tem uma motivação, e esse me dá um dado, porque como a tecnologia é tão rápida, não é? Cada vez mais a gente tem que estar preparado por isso, e a dificuldade é como é que, num assunto tão rápido, nós teremos uma legislação adequada, se a legislação demora anos para ser feita. Então, esse é um dado para pensar e refletir de como resolver este problema, que é um problema que, ao meu ver, é fundamental para a agilidade de um procedimento. Perfeito, Eduardo. A fase final desse projeto de notificações que eu comentei foi justamente uma pesquisa junto a outros tribunais, a justiça, de como isso é feito, e realmente vimos várias formas de notificação por WhatsApp, por telefone, enfim. E a próxima medida é justamente pensar na alteração regimental, normativa, para que a gente sedimente, digamos, em termos normativos, o uso dessas novas formas de comunicação para que a gente conduza essa parte da notificação. Então, isso certamente está no radar e em discussão. Acho que isso, em breve, já teremos novidades também. Excelente. Então, acho que com isso a gente encerra nosso programa. Queria agradecer Fernanda, Rodrigo, Eduardo. Foi riquíssimo o programa. E passar a palavra para a Flávia também, para dar as últimas notícias. Bom, gente, super obrigada. Tenho certeza que vai todo mundo se entusiasmar aí com o tema, e quem sabe o engajamento de cartéis, de buscas, comece a florescer mais. Então, foi muito bom ouvi-los. E é isso, já estão convidados para os próximos. Muito obrigada, fico aqui à disposição. Ótimo falar com todos, e várias ideias surgiram, vamos refletir e discutir. Também agradeço, obrigado, é uma honra participar com todos vocês. Aprendi muito, isso que importa. Muito obrigado. Obrigado ao IBRAC, Vivian, Flávia. Foi muito bom conversar com vocês, debater com a Fernanda e com o Eduardo. E também estou à disposição, né? E me chame quando quiserem, que eu estarei à disposição, super feliz em participar. Muito obrigado.